Galera, Rafael Pestana é o cara. Eu acho que vocês têm que escrever rápido, porque esse é o cara nota 10. E aí a pergunta que eu te lanço, irmão, que eu vi hoje em alguns debates esportivos, eu achei isso Pô, muito se tu interessante. fizer a mesma que eu ia fazer pra tu, eu vou chorar. Pô. Faz aí. Eu acho que é mesmo, hein? Se o Fluminense for campeão. É essa, né? Se o Fluminense for campeão da O Libertadores, Cano? onde entra o Cano? Porra. Onde entra o Germancano na história do Fluminense? Não vai dar pra. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu acredito que você ia fazer essa pergunta. Cano, tá aqui, ó. Eu já ia lançar essa pra tu, cara. Porra, absurdo. Assim, já que você fez a pergunta que eu ia. Pô, aqui é Bebeto Romário, a gente tem esse troca-troca sempre muito maneiro. Vai ele. Não? Enfim. Cara, eu vou te falar. Eu tava vendo hoje essa questão nessa discussão. É muito difícil. É muito difícil. Assim, porque, assim, a maior. Né, se o Fluminense vencer a Libertadores, com certeza vai ser o maior título, né, que a torcida do Fluminense já viu, enfim. Mesmo quem viu o campeonatos brasileiros, viu a Copa do Brasil, enfim. É o maior título da história do Fluminense e acabar com uma piada, né, que os rivais utilizam. Cara, eu sinceramente acho que não. Por quê? Eu acho que seria o maior jogador da história do Fluminense, talvez, mas o mais ídolo não. Eu acho que, assim, da mesma forma que o Gabigol, se ganhar 3 Libertadores, 5 Libertadores e 7 Mundiais, eu acho que não vai passar o Zico. Né? Eu acho que o Fluminense tem uma diferença que não tem um ídolo, né, que todo mundo fale. Né? Tem gente que fala o Rivelino, tem gente que fala o Fred, tem gente que mais antiga fala do Castilho também, que cortou um dedo para continuar agarrando pelo Fluminense. Tem o Assis, enfim, tem alguns nomes, o Washington, né? Mas assim, tem alguns nomes fortes assim e tal, mas não tem aquela unanimidade. Né? O do Botafogo tem o Newton Santos e o Garrincha, que muita gente fala, fica entre esses dois. O Vasco tem uma grande maioria o Roberto Dinamite, mas também teve uma época que era o Juninho muito forte também. Mas o Flamengo é o que, né, tem a unanimidade. Mas e supera o Fred, pelo menos. Oi? Eu acho que ele se torna mais ídolo. Você acha que o Cano se torna mais ídolo que o Fred, pelo menos? Então, ou tu acha que o Fred no ideário, né? O Fred é o maior, até porque tem mais tempo de Fluminense. O Cano só tem 2 anos. É muito pouco, né, do que do Fluminense. O Fred fica de 2009 a 2014 ou 15, 2015, ou comecinho de 2016. Ali ele vai para o Atlético Mineiro. Depois volta. Né? E o Fred era um cara que se posicionava muito, ele era muito líder. Né? E o Cano é mais na dele e tal, um carisma absurdo, essa parada de faz o L, porra, é absurdo, é um carisma mesmo, mas, cara, é complicado. Mas é porque, assim, esse time do Fluminense tem, para mim, um grande ídolo, tem alguns grandes ídolos, caso o Fluminense vá ser campeão. Eu acho que o Fábio vira o maior goleiro da história do Fluminense. Eu acho que seria algo inquestionável. Eu acho que temos o Marcelo, seria um grande ídolo, né, por tudo que já ganhou e veio e vencer. O Nino seria um grande ídolo do Fluminense. O André seria um grande ídolo. O Ganso seria um grande ídolo. O Cano seria um grande ídolo. O Arias, absurdamente ídolo também. John Kennedy, mas tem uns nomes ali que eu não, mesmo sendo titulares, eu acho que não virariam ídolos do Fluminense, seriam jogadores históricos. Por exemplo, eu não vejo o Felipe Melo sendo um ídolo do Fluminense. Eu não vejo o
Keno sendo ídolo. Ele chegou agora, tal, joga muito bem, mas enfim, o Martinelli, que entra sempre. Enfim, tem jogadores. O Samuel Xavier vai ser um jogador histórico do Fluminense, mas eu não acho que seria um ídolo do Fluminense. Eu acho que, assim, da mesma forma que em 2019 o Flamengo, passou o carro em todo mundo, era um timaço. Tem jogadores que eu não considero ídolos. Por exemplo, o Pablo Mari. Qual é a ligação do Pablo Mari com o Flamengo? Ele passou muito rapidamente, mesmo sendo um dos melhores zagueiros que eu vi jogar no Flamengo. Assim, mas essa pergunta não tem resposta, porque está no coração de cada um. Né? Vai ter tricolor que vai achar o Fred, enfim, o Cano. Assim, mas não é um absurdo achar o Cano o maior ídolo do Fluminense, caso vença a Libertadores. Isso que você falou é muito interessante, porque realmente não é porque o jogador conquista o título que ele se torna ídolo, né? Não é só isso que faz o jogador se tornar ídolo. Se fosse colocar assim, então, né? O ano passado o Flamengo ganhou a Libertadores novamente, com o Vidal, Davi Luiz, e nenhum desses jogadores assim, Vidal é longe de ser um ídolo do Flamengo, por exemplo. E aí, mais fazendo essa comparação do Cano, eu fiquei tentando me colocar muito no lugar. E realmente, eu concordo muito com você, porque, por exemplo, se fosse o Botafogo nessa situação, ganhando Libertadores e tal, mesmo assim, nenhum lateral esquerdo nunca seria maior que o Nilton Santos, no imaginário do Botafoguense, e nenhum ponta-direita seria maior do que o Garrincha, no imaginário do Botafoguense. Mesmo esses caras não tendo conquistado assim, grandes títulos, apenas aquela Taça Brasil em 68 e os campeonatos carioca que na época valiam bastante, né? Os estaduais eram muito valorizados naquela época, né? Mas para o que a gente considera hoje Libertadores e tal, eles não conquistaram isso, mas por tudo que eles fizeram na carreira deles, né? Também com a seleção brasileira, por terem ganhado 3 mundiais, né? 58, 62, 70 com a seleção e terem sido base da seleção brasileira naquele período histórico e glorioso, né? E pelo imaginário, né, que está em Nilton Santos e Garrincha, só terem jogado aqui no Botafogo praticamente, especialmente o Nilton Santos, eles não sairiam desse posto de maiores ídolos. Então, quando você fala isso do Cano, e como você citou também o exemplo do Gabigol se comparando ao Zico, é realmente verdade. Essa questão do imaginário é muito importante. Um jogador, para se tornar ídolo do time, não é só título, tem que ter carisma, tem que ter identificação com o clube. E o Cano ainda está construindo isso, como você falou, 2 anos é muito pouco. Claro, né? Até quando o Cano vai ficar aqui o Germancano vai ficar aqui no Fluminense? A gente não sabe até onde ele pode construir essa história com o time, né? Vamos supor que o Fluminense ganhe daqui 3, 4 anos, o Cano continuando aqui, ganhe mais uma Libertadores, ganhe um dia um Mundial. Imagina o tamanho que o Germancano pode construir, a imagem dele, né? Aqui no Fluminense. A gente não sabe, né? Mas hoje, o Fluminense ganhando essa Libertadores, que tem uma chance de conquistar, né? Eu também concordo com você que o Cano não se torna o maior ídolo da história do Fluminense, mas com certeza se tornará um dos ídolos, né? E um ídolo assim muito respeitado e querido no coração aí dos tricolores, com certeza, assim como alguns jogadores do elenco que você já citou. Concordo muito com a sua fala. Assim, assim, sem dúvida nenhuma, o Cano entraria nos maiores ídolos. Né? Se tivesse ali uma categoria, maiores ídolos do Fluminense, ali tem vários, né? Tem o Romerito, o Rivelino, o Caixilho, e o Cano estaria ali. O Fred, mas assim, o maior ídolo assim, destacado, eu acho que não. Mas, né, isso se o Fluminense for campeão, porque a gente torce pro futebol carioca, né? Mas isso vai ser um grande debate entre os tricolores, acredito eu. Eu tenho amigos tricolores, um grande amigo tricolor, o Vitão, ele vê a gente. O Vitão sempre está assistindo nossas lives. Olha aí, abraço. Ele tricolou, ontem estava todo feliz, né? Para ele, o maior ídolo dele no Fluminense é o Fred. Ele é apaixonado pelo Fred, assim, o Fred ele já terminou namoro por causa do Fred, por causa do Fluminense. A história aí é mais barata. Tudo Rafael Pestana, galera. Vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal. Gostou? Dá o like lá e tal.